fala, outra vez, exige treino permanente e nas fendas não é um dado adquirido. Sabem por quê? Porque a fala não é simples. A fala não é voz. Fala exige treino permanente e nas fendas labiopalatinas não pode ser um dado adquirido porque há uma interrupção de estruturas. Algumas das estruturas que estavam íntegras num bebê que não tem fenda, naquele bebê com fenda não tem a mesma integridade. Então, a fala exige treino permanente. Eu sou Rony Furfur, médico dentista. Bem-vindos ao Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip. É aqui no Atlas Lipcast, onde nós falamos de fenda labiopalatina de uma forma muito simples e descomplicada, de maneira que toda a gente possa entender e participar. E participar é o nome da canção. Eu hoje vou ter uma conversa com vocês, que eu acho que é uma conversa importante para mães, para todas as mães que assistam este vídeo e que vão tirar daqui bons ensinamentos, bons aprendizados, com toda certeza que vão poder encontrar aqui informação muito, muito, muito útil. Eu vou falar sobre 3 informações importantes sobre a fala. Em conversa com a minha mãe, ela estava muito encantada com o fato de a gente estar partilhando tantos conhecimentos e me disse que ainda bem que eu estou a explicar essas coisas, que há coisas que ela está a aprender agora. Por isso nunca é tarde. Minha mãe, já com tanta experiência, com tantas horas de educação, ainda hoje está a aprender. Isso é muito bacana, isso é muito bonito. Boa noite. A primeira coisa que eu tenho que render aqui uma evidência é que o dia tem 24 horas. O dia tem 24 horas para todo mundo. Tem 24 horas para mim, tem 24 horas para cada uma das pessoas que me ouvir durante essa emissão, tem 24 horas para as pessoas que vierem ouvir depois, tem 24 horas para toda a gente. Nós fazemos dessas 24 horas aquilo que nós conseguirmos fazer com o nosso saber na gestão, na administração da nossa vida e do nosso tempo. Os pais que me perdoem essa objetividade, mas eu hoje quero falar para as mães. Ainda bem que a primeira pessoa que apareceu aqui hoje foi a minha mãe, porque eu vou falar para as mães. Ser mãe, como eu já disse em outras situações, é uma experiência que só as mães é possível compreender. A minha mãe nunca vai saber o que é ser pai, o meu pai nunca vai saber o que é ser mãe. Ser mãe é algo único e impossível de transmitir essa vivência. Por isso eu hoje, enquanto pai, enquanto profissional, enquanto ser humano, quero falar para as mães, e mesmo que haja algum pai a ouvir-me, deve ouvir e deve ter bastante atenção naquilo que a gente vai falar, porque embora seja para as mães que eu vou falar alguns conceitos importantes, esses conceitos, na verdade, são sistêmicos. Eles são familiares. Mas eu quero falar para as mães porque a realidade já é uma responsabilidade única a gestação. E esse momento em que a mãe assume o protagonismo do processo, porque é dela o protagonismo, é ela que vai gerar, não há como partilhar uma gestação. Os pais podem partilhar todo o processo, mas não partilham a gestação. O ser que se forma dentro da mãe. Mas, e hoje disse que iria abusar das trindades, nunca podem, a família toda, podem esquecer-se de que há uma trindade. É a mãe, o pai e a criança. E essa trindade é que mantém o equilíbrio e é que faz com que toda a beleza do processo se reflita no final de um processo, seja ele de fenda labiopalatina, seja ele de uma criança sem fenda labiopalatina, que vai resultar num adulto íntegro e num adulto que seja relevante e que possa partilhar aquilo que recebeu. É isso que eu estou aqui a fazer hoje, a partilhar com vocês, mães,
com vocês pais, com vocês fissurados. Então, eu quero falar com vocês que os cuidados que as mães têm que ter começam por gerir uma série de funções em simultâneo. É quase como um malabarismo, não é? Portanto, a mãe tem o seu trabalho, seja em casa, seja fora de casa, não importa. O trabalho de casa é um trabalho interminável que nunca acaba, e esse trabalho ele implica também muitas vezes gerir os estudos dos filhos, implica trazer para a sua cena, para a sua agenda, orientar os filhos em relação aos estudos. E depois tem toda a outra dinâmica de preparação, de orientação do vai e vem da sua própria vida e a gestão da sua própria, das suas coisas. Isso significa, sabem o quê? Significa que, em termos globais, o tempo livre de uma mãe começa a diminuir em relação à mulher. Ou seja, esta mãe vai ter cada vez menos tempo. E, mais uma vez, né, eu vou falar do tempo. Por isso, tempo é dos bens mais valiosos que nós todos não temos disponível, que nós todos não conseguimos desperdiçar. Por isso, é um bem extremamente escasso e valioso. Assim, eu quero fazer com que esse tempo que vocês vão passar comigo seja extremamente útil, que esta informação seja realmente relevante para vocês. Primeira coisa, a primeira informação é essa. Prestem atenção. A fala não é simples. A primeira informação que eu quero que vocês gravem e tenham sempre em atenção, porque todas as mães precisam saber isso, todas as mães precisam ter essa noção e esse conhecimento, e lá no final da live vocês vão entender por quê. Lá no finalzinho dessa nossa conversa, vocês vão perceber todo o sentido que a gente vai fazer nessa pequena viagem que a gente vai fazer a propósito da fala. A fala não é simples. Eu estou repetindo para ficar bem gravado para vocês. A fala não é simples. Há coisas na nossa vida que nós aprendemos de forma passiva, até sem saber que estamos a aprender. Há coisas que a gente aprende e que normalmente as pessoas nem sabem que é um aprendizado, nem se apercebem que é um aprendizado. Eu vou dar aqui 3 exemplos. 3 exemplos. Hoje é o dia do 3. E assim vou falar desses três aprendizados que são passivos. Os cheiros, por exemplo. Os cheiros são um aprendizado também. Um aprendizado passivo. Eu ainda me lembro perfeitamente, se fechar os olhos, do cheiro do feijão da minha mãe. E a gente morava numa casa em Belo Horizonte, lá numa zona mais afastada. A minha mãe fazia o feijão e com a colher de pau amassava o feijão para ele ficar mais grosso, e a gente ficava, eu e a minha irmã, a brigar por quem ficava com a raspa da colher de pau, onde ficava mais tempero, ficava aquela massinha do feijão, maravilhoso. E aquilo tinha um cheiro que ainda hoje eu sinto. Eu, se fechar os olhos e lembrar do feijão da minha mãe, ainda sinto. E isso é uma coisa que a gente recorda porque aprendeu. E o odor, o sentir os cheiros, é um aprendizado passivo. Mas é um aprendizado. Um outro aprendizado que também é passivo e também é extremamente importante é o dos sabores. Os sabores são um aprendizado. Okay? Eu acabei de falar, eu sentia o cheiro e sinto o sabor do feijão da minha mãe. Mas sinto cheiros da minha infância, quando eu ia passar férias, por exemplo, na fazenda da minha tia, e chovia, aquela primeira banho de água que a terra levava, deixava aquele cheirinho de terra molhada, e esse cheiro leva-me diretamente para esse tempo
Era uma casa numa herdade, numa fazenda, e a gente tinha a casa no alto assim, de um monte, e depois no outro monte ao lado ficavam os currais do gado, e todas essas imagens trazem cheiros absolutamente incríveis à minha memória, mas também trazem os sabores da minha infância, como, por exemplo, o leite que a gente ia buscar ao curral quando o compadre Chico estava a ordenhar as vacas. A gente saía garotada, eu e os meus primos, com uma caneca na mão, cheia de chocolate em pó, e chegávamos assim na beira do curral, enfiávamos a mão por entre as madeiras do curral. O compadre Chico ordenhava a vaca e fazia aquele leite espumoso com chocolate, e esse sabor eu ainda sinto até hoje. E, obviamente, que este aprendizado que identifica esses sabores foi um aprendizado passivo. Eles foram entrando em mim sem que eu tivesse que fazer nenhum esforço para isso, não é? O terceiro aprendizado passivo, que a gente não se dá conta, mas que de fato é importantíssimo e é um aprendizado passivo, é a audição, a ouvir os sons. Isso é fantástico, é maravilhoso nós podermos ouvir cada som, os sons da nossa infância. Esse som do curral, quando a gente estava na fazenda da minha tia, lá na herdade, e ouvia o gado a berrar logo de manhã, quando o compadre Chico punha as vacas todas para dentro do curral para as ordenhar. São sons que não se apagam da memória, são aprendizados passivos e são aprendizados maravilhosos que ficam na nossa memória. E quando eu falo com vocês sobre sons, os sons têm tanto de aprendizado e tão importantes. Por exemplo, outros sons que marcam a nossa história em termos de aprendizado e que marcam a nossa vida é a música. Música marca a vida de todo mundo. Quem é que não tem uma recordação importante associada a uma música? E aqui vem um pequeno flashback de um conceito que eu acabei de falar com vocês, que são das memórias. Okay? Os sons, eles trazem a memória de coisas boas e de coisas menos boas, mas é um aprendizado. E o que é que acontece com os sons? Os sons soam maravilhosos enquanto música. Sabem por quê? Porque sons musicais são compostos, para além de uma escala de produção dos sons, eles são compostos de sons e de silêncios. Há sons e silêncios. E é exatamente aí que está a magia do processo. Porque se for som o tempo todo, é barulho, é ruído. A música é bonita porque ela tem intervalos de sons e silêncios. E isso é muito importante para todas as mães que estão a ouvir. A maravilha do processo terapêutico que nós tratamos está exatamente na música do protocolo. E controlar a ansiedade muitas vezes é difícil. Mas mães, compreendam esse aspecto que é muito importante. Um tratamento é composto de sons e silêncios. Há momentos de intervenção, mas há momentos de expectativa. E essa expectativa, ela é essencial. Nós precisamos deixar que algumas coisas aconteçam por si, para depois voltar a tocar, para depois reproduzir a próxima nota. E quando se fala em notas musicais, se calhar uma das músicas mais bonitas que as mães já ouviram é a voz dos filhos, não é? A voz dos filhos. A expressão na voz das pessoas tem muito valor, traz um sentimento associado. Cada vez que eu ligo para minha mãe, ela diz: "Oh, meu filho!" É quase que a cantar. E nota-se, sente-se naquela emoção de ouvir a voz do filho. Música para os ouvidos de uma mãe, não é? E a mãe começa a ouvir essa música muito cedo, porque a voz da mãe, ela chega para o bebê exatamente em duas formas sensoriais, exatamente como uma música. Exatamente, ela estimula dois polos sensoriais do seu bebê. Primeiro, a voz da mãe.
A voz da mãe, aquela voz que acalma, aquela voz que quando o bebê ouve, cria uma identificação e vai buscar o elo de ligação do cordão que foi cortado, não é? É quase como se fosse uma reconexão. E essa fala da mãe, ela acontece nas conversas que a mãe tem com o filho. Ela acontece quando a mãe conta histórias para o seu filho. Eu não fui mãe, mas eu fui pai. E contei muitas histórias para as minhas filhas. E elas até hoje, continuam a lembrar-se das histórias do pai. E então, a outra forma é o acalanto, a mãe cantar para os seus filhos adormecer. Isso tudo são aprendizados passivos, que a criança aprende a acalmar quando recebe o acalanto da mãe, quando percebe que aquela mãe canta para ele, para adormecer, para o acalmar, para o tranquilizar. Isso tudo é comunicação, não é? E agora eu quero falar com vocês de outras coisas que nós temos que aprender, mas aí de forma ativa. Agora, entrando na forma de aprendizado ativo, nós temos, por exemplo, a primeira coisa que eu quero trazer para o nível consciente de vocês é que uma das formas ativas de aprendizado é andar. Andar é um aprendizado ativo. É preciso atuar mesmo para aprender, não é? E quando é que começa o aprendizado do andar? Quando é que a criança aprende ou começa a aprender a marcha? Essa é uma grande questão que muitas vezes passa ao lado das mães, passa um pouco despercebido, porque não é senso comum, não é explicado e ninguém nasce ensinado. A verdadeira marcha de um bebê não começa quando a criança se põe de pé a primeira vez e troca um pezinho. Primeiro momento em que a marcha começa a ser estabelecida, e aqui eu quero que vocês fiquem muito atentas com isso, é que nós estamos a fazer uma escalada para vocês perceberem cada um dos passos que leva onde nós queremos chegar. E a criança começa a aprender a andar quando se vira no seu bercinho, na sua caminha, põe-se de barriguinha para baixo, apoia sobre os cotovelos e põe a cabeça no ar. Aí começou o desenvolvimento do ato de andar. É exatamente nesta fase. Porque depois disso, a criança vai começar a desenvolver cada uma dessas componentes. O primeiro passo do andar não é se pôr de pé. O primeiro passo do andar é criar força, é começar a desenvolver força. E o segundo passo da criança na direção do caminhar, da marcha, é o gatinhar. A criança, quando gatinha, ela está a desenvolver mais força e a começar a desenvolver um equilíbrio grosseiro, com 4 apoios. Porque isso de ser bípedes não é tão simples como isso. Porque se falar não é fácil, falar não é simples, então andar também não é simples. E é um aprendizado ativo andar. Então vamos lá perceber qual é o terceiro passo. O terceiro passo é a marcha suportada, que é quando nós começamos a treinar a coordenação motora, a coordenação de colocar um pezinho depois do outro à frente. E isso é guiado pela mãe, pelo pai, pelos tios, por toda a gente que ajuda a criança nesse momento. E só quando chega na última fase do processo, a marcha autônoma, é que a criança tem que coordenar tudo. E isso de coordenar tudo vai se repetir daqui a pouco. Mas nesse momento de coordenar tudo, nós estamos a falar de coordenação de força, estamos a falar de coordenação motora e estamos a falar de equilíbrio. Mais uma vez, 3 coisas, né? 3 conceitos importantes que a criança precisa desenvolver para poder chegar a essa fase. Então, eu vou dar-vos agora o segundo aprendizado ativo que nós temos. Segundo aprendizado ativo que eu quero falar com vocês é escrever. Escrever também é um aprendizado ativo.
E quando é que começa a escrita? A escrita começa quando a criança agarra os objetos. Não é quando ela pega no lápis na escola pela primeira vez. É quando ela começa a agarrar os objetos e passar de uma mão para outra, ou quando ela consegue agarrar o objeto com uma só mão. Porque nessa altura, ela está a começar a desenvolver a capacidade de preensão, a capacidade motora de entendimento e principalmente a separação da linha média. Isso vai ficar para uma outra conversa, para não entrar muito nesses meandros, porque o nosso objetivo hoje é chegar à fala. Mas, quando a criança começa a entrar na escola, ela vai fazer a primeira fase do aprendizado da escrita, em que ela vai agarrar o instrumento de riscar e vai rabiscar folhas, mas ela já começa a fazer isso até em casa, muitas vezes. Alguns pais estimulam isso em casa. E então, o que está acontecendo nessa altura? Essa criança está a criar o discernimento motor. Ela começa a perceber os movimentos que tem que fazer, e esses movimentos grosseiros começam a ser o primeiro trabalho de consciência desse controle que ela tem que ter, que é um controle ainda grosseiro, mas que vai se desenvolver com o tempo. E depois, então, a partir daí, ela vai desenvolver uma outra competência, que é a apreensão em pinça, e vai aprender a pegar no instrumento de escrita da maneira mais correta. Nessa altura, ela está a desenvolver uma habilidade motora com uma coordenação ainda grosseira, mas a começar o seu processo de desenvolvimento da coordenação motora fina. Nesta fase, a criança já tem 6 anos de idade. Nesta fase, a criança já é capaz de fazer a sua própria higiene, desde que orientada pelos pais com a escova dos dentes. E quando a criança usa a escova dos dentes a partir dos 6 anos, que já deve começar antes dos 6 anos, mas a responsabilidade da limpeza dentária é dos pais até os 6 anos. Dos 6 aos 10, a criança vai desenvolver a sua ortografia, a sua caligrafia, porque vai desenvolver a coordenação motora fina. E o ato de escovar os dentes, o movimento circular que é preciso fazer com a escova, os movimentos de vai e vem controlados, a força de pressão e compressão da escova sobre os dentes, todos esses detalhes estimulam o desenvolvimento da coordenação motora fina. Portanto, escovar os dentes contribui imenso no desenvolvimento da caligrafia das crianças. E então, o que é que acontece? É depois, a partir daí, que essa criança vai começar a fazer os as, os os, os is, os us sobre uma linha, ligar os pontos, e então vai começar a desenvolver cada vez mais a coordenação motora fina, e com a repetição desses exercícios, ela vai aprimorando, então, a sua caligrafia, a sua ortografia. E isso é um aprendizado ativo, mais um aprendizado ativo. O terceiro exemplo de aprendizado ativo que nós temos, que é o tema de hoje, é a fala. A fala é o terceiro aprendizado ativo que nós fazemos. E então aqui eu vou dar a segunda informação de hoje. A primeira informação, vocês ainda se lembram? A primeira informação que eu dei foi: a fala não é simples. E a segunda informação de hoje, a segunda informação que eu quero que vocês guardem é: a fala não é voz. Isso, para os profissionais, soa extremamente familiar e simples, mas não é tão simples para todas as mães e todos os pais que muitas vezes vêm à consulta comigo. A fala não é voz. A fala não é simples porque não é só voz. Então, eu sei que a fala do filho é, como eu disse, não é? Soa como música para o ouvido da mãe. Tudo bem. Mas a voz é só uma parte do processo. A voz é produzida pela propulsão de uma coluna de ar, e essa coluna de ar faz vibrar umas pregas que estão lá no fundo da garganta da criança, que as pessoas chamam de cordas vocais, na verdade são umas pregas musculares,
E essas pregas, ao vibrar, produzem um som. Esse som é a voz da criança. A fala tem que reunir esta sonoridade e fazer uma coisa absolutamente mágica, que é ocluir esse som. Ocluir é fechar, impedir a passagem desse som, criar obstáculos. E é exatamente aí que essa questão torna-se importante e mais complexa. Eu sei que a voz soa como música para a mãe e as mães, as mães aprendem a interpretar a voz dos seus bebês como se fossem fala. Não tenham a menor dúvida. Quem não for mãe e assistir esse vídeo pode ter a certeza absoluta daquilo que eu estou a dizer. Vá procurar a sua mãe, vá procurar uma mãe que conheça e vai lhe perguntar se a mãe não conseguia identificar, ao fim de poucos meses de maternidade, o que é que queria dizer cada grito do seu filho muito antes da fala. Ele agora está a chorar, mas é de manhã. Ele agora está a chorar porque está com cólicas. Ele agora está a chorar porque está com sono. E não era preciso fala, porque as mães têm uma capacidade singular de comunicar com os seus filhos. Essa é uma das maldades que a natureza fez conosco, homens. Só deu a vocês, mulheres, a capacidade de gerar os filhos. Isso não é justo. Portanto, não concordo muito com essa desigualdade. Portanto, quando lá chegar acima, ele conversar com o senhor e perguntar que história foi essa, que ideia foi essa que ele teve. Mas isso fica para mais tarde, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer aqui embaixo. Então, aquilo que vocês têm que perceber é que mesmo sem a fala, ok, as mães conseguem estabelecer comunicação. Portanto, nesta fase, também é importante, porque depois, para a fala tem um objetivo, que é comunicar. Então, a criança começa a treinar a comunicação através da sua voz em relação à sua mãe, do seu choro, dos seus gritos. E é exatamente aqui que eu quero falar com vocês da capacidade das mães. Eu vou fazer um pequeno intervalo para que vocês percebam uma capacidade incrível que as mães têm. Há uns anos, eu trabalhava num hospital muito grande e nós tínhamos uma consulta multidisciplinar nesse hospital, um hospital central, um hospital público, e nesse hospital nós recebíamos coisas incríveis em termos de situações complexas, extremamente complexas e delicadas. Um belo dia, apareceu-nos uma criança com um síndrome, e um síndrome complexo, que, entre outras coisas, esse síndrome trazia uma ausência do sétimo par craniano. O sétimo par craniano é o nervo facial, que é responsável por toda a mímica da face. Quando uma pessoa sofre uma paralisia facial, que não consegue, que fica com aquela cara ao lado, foi o nervo facial que foi afetado. Ok? Essa miúda, ela não se formou por alguma alteração sindrômica da característica daquela síndrome, não se formou o nervo facial. Esta criança era incapaz de produzir qualquer expressão facial. Repito, ela não tinha nervo motor facial, ela era incapaz de criar qualquer tipo de expressão motora facial. Nas consultas subsequentes que nós fazíamos em seguimento do caso dessa criança, não poucas vezes, quando perguntávamos pelos desenvolvimentos a essa mãe, ela dizia-nos completamente convicta, e ela não estava a mentir, ela estava convicta
porque ela conseguia detectar que, em alguns momentos, a filha lhe sorriu. Essa criança nunca sorriu, sob o ponto do conceito que nós, humanos, técnicos, profissionais, entendemos. Mas a mãe conseguia detectar o sorriso daquela criança que era incapaz de se expressar por mímica facial. Isso é o poder da comunicação das mães. E, na realidade, então, o que interessa para nós é que essa criança que vai crescer não se comunica só com a sua mãe, ela tem que se comunicar com o resto do mundo. E quando se trata de comunicar com o resto do mundo, nós aqui vamos começar a caminhar na direção da fala e vamos começar a tratar de coisas que são relativas à fenda lábio-palatina, que é aquilo que nos traz todos aqui. Quando é que a fala começa? Nós percebemos quando é que começa a escrita, nós percebemos quando é que começa o andar, a marcha, e percebemos que isso tudo começa muito antes daquilo que parecia ser o óbvio. Quando é que começa a fala de uma criança? A fala de uma criança começa no balbucio. Não é no mamã, papá, dadá. Não. Aí a criança já está noutro processo, mais adiante. A criança começa a fala quando começa a comunicar-se através do balbucio. Esse balbucio é quando a criança começa a tomar consciência das estruturas, dos músculos que estão associados à sua voz. E ela começa a perceber por ela própria que, dependendo do gesto facial que faça, o som da sua voz altera-se. E ela começa a encantar-se por esses sons que é capaz de produzir. E então, o que é que acontece? Nessa altura, não é uma fala, mas é o início do processo da fala, porque essa criança ouve os sons dos seus pais, da sua mãe, ela ouve os sons que a rodeiam e começa a ter a percepção de que, ao alterar as estruturas da sua face e que ela é capaz de as conduzir, ela é capaz de produzir sons diferentes. Então, a rapidez de aprendizado de uma criança começa a fazer com que ela vá procurar imitar esses sons. Então, nessa altura, vem a segunda fase do aprendizado da fala, que é exatamente a fala não inteligível. Na fazer a brrr. Por que é que a criança está a fazer isso? Ela está a desenvolver competências. Ela está a desenvolver competências. E ela, nessa altura, começa a perceber que ela é capaz de sincronizar e coordenar a nível motor os seus músculos. E isso é fantástico. A criança começa a perceber que é capaz de controlar e sincronizar os seus músculos. Vocês já pararam para pensar quantos músculos é que são necessários para nós falarmos aquilo que nós entendemos como fala? A não ser os ventrílocos, nós temos que abrir a boca para falar. E abrir a boca para falar não tem nada a ver com a voz. Tem a ver com músculos que estão aqui embaixo e que puxam a nossa mandíbula, que é esse osso do queixo, chama-se mandíbula. Ele articula aqui junto aos ouvidos e abre a nossa boca. Esses músculos contraem a partir do plexo peitoral e cervical para puxar a mandíbula para baixo. Mas depois é preciso fechar a boca. E há uma série de músculos que se inserem neste osso do queixo, na mandíbula, e inserem-se na cabeça e puxam a nossa mandíbula para cima, fazendo com que nós fechemos a boca. Esse conjunto de abrir e fechar a boca é absolutamente maravilhoso, porque ele não está diretamente relacionado com a voz, mas está diretamente relacionado com a fala. E não está sozinho na fala, porque depois é preciso que haja outros músculos a trabalhar.
Os nossos lábios têm que desenvolver uma capacidade motora incrível. E para que eles têm que desenvolver uma capacidade motora incrível? Eles têm que desenvolver essa capacidade motora incrível para poder ocluir na maneira certa. Ocluir é encontrar-se na maneira certa. Só que isso só não chega porque depois tem uma massa muscular gigante no meio do caminho entre a voz e os lábios. Chama-se língua. E a língua é outro músculo gigante que tem N funções e montes de músculos. Na verdade, a língua não é um músculo. A língua é um conjunto de músculos. Assim como os lábios, para poderem sorrir, para poderem chorar, para poderem fazer a contração do beijinho, para poder fazer a contração do sorriso, para poder relaxar, para fazer vibração. Todas essas dinâmicas são uma extrema capacidade de trabalho síncrono que a criança treina antes de começar a falar, até chegar ao papá e a mamã. Quando a criança começa as primeiras sílabas, o que essa criança tem que fazer? Essa criança tem que desenvolver força, e não é só força na boca, é preciso força no diafragma, que é o músculo essencial da respiração, que empurra o ar para fora para poder vibrar as pregas vocais e produzir o som da voz. Mas também é preciso desenvolver habilidades e competências dessas estruturas todas orais, periorais e intraorais, não é? Portanto, a volta da boca, as bochechas, os lábios, a língua, ok? O palato, que é o céu da boca, que está dividido em duas partes. Essas duas partes, o que é que são? É o palato duro, que é essa parte que faz como se fosse uma abóbada rígida, que nós chamamos o céu da boca, e o palato mole, que é onde está lá atrás uma coisinha pendurada que algumas pessoas chamam de sininho, outras de campainha. Mas este véu palatino é essencial para a fala. É essencial porque esse véu que é responsável pelo sincronismo da produção do ar que vai sair com a voz pela cavidade oral ou pela cavidade nasal ou pelas duas cavidades. Porque se este véu palatino não for competente, o ar desorganiza-se na produção dos sons. E aqui entra o problema da fenda palatina. É exatamente aqui que começa a nossa guerra, a nossa batalha diária. Porque falar obriga a esse trabalho de sincronismo e de uma grande capacidade muscular, como vocês podem perceber por todos os músculos que eu citei, de todas as estruturas diversas, que tem que se tocar de uma forma muito precisa, tem que haver uma grande acuidade muscular, né? Tem uma competência muito grande para que a motricidade orofacial, hashtag para motricidade orofacial, né? Esse é o nome da canção, consiga produzir a fala em condições. E aqui vem, então, a nossa terceira e última informação que eu quero passar hoje, para a gente caminhar para o final da nossa conversa. A terceira informação é o seguinte: fala exige treino permanente e nas fendas não é um dado adquirido. A fala, outra vez, exige treino permanente e nas fendas não é um dado adquirido. Sabem por quê? Porque a fala não é simples. A fala não é voz. Fala exige treino permanente e nas fendas labiopalatinas não pode ser um dado adquirido porque há uma interrupção de estruturas. Algumas das estruturas que estavam íntegras num bebê que não tem fenda, naquele bebê com fenda não tem a mesma integridade. Então, a fala exige treino permanente. Se uma pessoa tem, por exemplo, na sua alfabetização, um bom trabalho de alfabetização, normalmente acaba por desenvolver uma boa caligrafia. Nós estávamos a falar há pouco da escrita, não é? Então, teoricamente,
quanto mais a gente escreve, mais desenvolve bem uma caligrafia. Quanto mais se fala, mais desenvolve bem esta habilidade da fala. Então aqui eu vou dar 3 subconceitos. Outra vez, 3 subconceitos. E que são muito importantes. Tomem atenção. O treino leva ao aprendizado. A repetição leva ao resultado. E a consistência leva à excelência. Essa é a canção da fenda labiopalatina em relação à terapia da fala. Mães, as terapeutas da fala não são Merlin, não são mágicas. Elas não conseguem fazer milagres porque não são santas. Os milagres são matéria escassa, mães. E pais, isso não é tarefa e responsabilidade das mães. É tarefa dos pais na bionivicidade, se me permitem o neologismo, da paternidade, maternidade, maternidade. É uma responsabilidade familiar esse conjunto de coisas. O treino, repetir para vocês fixarem, o treino leva ao aprendizado. É isso que as terapeutas fazem. A repetição leva ao resultado. Em casa é preciso repetir, repetir, repetir. E é a consistência ao longo do tempo que leva à excelência. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o poder da consistência, do treino e da repetição, olha, tentem ligar para o Cristiano Ronaldo, para a Rosa Mota, para a Patrícia Mamona, para o Ayrton Senna já não dá para ligar. Mas pronto. Os que estão cá podem responder e vão me dar razão. Então, é muito importante que um bebê que tem fenda labiopalatina, à medida que cresce, tenha esses 3 conceitos inseridos em sua casa. O treino leva ao aprendizado, a repetição leva ao resultado e a consistência leva à excelência. Ok? Então, o que é que acontece? Um bebê sem fenda, ele treina no balbucio. E ele aprende com a própria imitação, com a repetição que ele próprio faz, porque as estruturas estão íntegras. Mas um bebê com fenda, ele tem uma estrutura interrompida, ele não tem a estrutura íntegra, ou estará reparada. E essa estrutura reparada pode não ter a mesma capacidade funcional à partida que tem uma estrutura íntegra. Então essa estrutura tem que ser trabalhada muito mais do que outra. Toda a gente pode comer doces. O diabético também pode comer doces. Mas o não diabético pode comer doces à vontadinha, sem preocupações, a não ser com a dieta. O diabético pode comer doces, mas tem que ser controlado. Porque tem um handicap que é a diabetes. No caso concreto da fenda labiopalatina, a criança pode ter capacidades de falar e desenvolver essa capacidade e atingir determinados níveis de excelência, mas tem que ter a noção de que tem uma situação diferenciada. E por ter essa situação diferenciada, necessita, é imperativo que mantenha a consistência. A manter a consistência é que está o segredo, porque essa criança não vai conseguir imitar ou repetir com a mesma propriedade de uma criança que tem as estruturas íntegras. Então, quando vocês, pais de crianças portadoras de fenda, especialmente na fase pré-fala, começam a desenvolver os estímulos da fala que são importantes, nunca se esqueçam de que é preciso sempre, o ser humano precisa de reforço positivo, mas não reforcem positivamente o que está mal. Então, se a criança não produziu determinados sons, não digam muito bem se não está bem. E para que não tenham que dizer que não está bem o tempo todo, estimulem a criança portadora de fenda a falar os sons
para os quais ela tem capacidade. Não peçam à criança para produzir um som que ela não tem capacidade. Eu ainda me lembro de uma conversa que o meu pai teve comigo quando eu fui pai. E a primeira coisa que o meu pai falou comigo quando eu fui pai foi a seguinte frase: filho, nunca dês uma ordem às tuas filhas que elas não possam cumprir. Porque tu vais fazer das tuas filhas incumpridoras e o erro é teu. Então, quando nós pegamos uma criança portadora de fenda que diz mama, 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 e tentamos que ela diga papá, 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 é só tentar dizer a um filho qualquer, com fenda ou sem fenda, voa. Bata as asas e voa. Ele não tem asas, não vai voar. Vai ser incumpridor, porque tu deste uma ordem, voa, e ele não voa. A mesma coisa acontece aqui. Então, quando forem escolher os nomes para os brinquedos, para os bonecos, para as coisas, procurem encontrar todos os sons e estimular os sons que sejam nasais, porque enquanto esta criança não tiver capacidades para desenvolver os sons exclusivamente orais, se nós forçarmos esses sons, o que vai acontecer é que essa criança vai tentar buscar nos seus recursos uma forma de os obter. E aí o que é que vai acontecer? Ela vai desenvolver situações, vai desenvolver aquilo que nós chamamos de distúrbios compensatórios. Ela vai buscar uma outra estrutura para produzir um som parecido ou semelhante com aquilo que ela ouviu. E vai aprender maus hábitos. Sabem o que é que nós estamos a fazer nessa altura? Estamos a colocar a fasquia mais alta para a terapeuta da fala trabalhar depois. Estamos a agravar a situação de coisas que a criança vai ter que aprender, mas que vai ter que desaprender primeiro para aprender depois. Então estamos a colocar um degrau a mais na vida dessas crianças e isso é evitável. Então, o que eu quero que vocês percebam isso é que para adquirir essas competências, nós precisamos muito treino, mas precisamos também de orientação. E aqui vem a segunda hashtag, que é treinador. É fácil treinar? É. Está ao alcance de todos treinar? Mais ou menos. Mas treinar e obter resultado está ao alcance de todos? Nem sempre. Aqui entra um treinador chamado terapeuta da fala, fonoaudiólogo. No Brasil é fonoaudiólogo, em Portugal é terapeuta da fala. Os fonoaudiólogos, os terapeutas da fala, são os treinadores da fala dos vossos filhos portadores de fenda labiopalatina. É possível, sim, fazer desses miúdos um CR7 da fala, mas é preciso trabalhar muito. É preciso repetir muito. É preciso muita consistência, porque o único lugar do mundo onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Esqueçam. O sucesso é transpiração. Ok? Ao longo da vida, o que vai acontecer é que essas crianças vão acabar por repetir aqueles exercícios da fala. E como nós falamos em relação à caligrafia, provavelmente vocês poderiam concluir que com o exercício da fala mantendo-se permanente, o que é que vai acontecer? A fala vai ficar cada vez melhor. Não é verdade. Assim como não aconteceu com a minha caligrafia, que era boa e que depois na faculdade desgraçou-se. E hoje tem uma caligrafia, vocês não imaginam como é que são os meus alfarrábios aqui, como é que é a minha ortografia, a minha caligrafia. Por quê? Porque a rapidez, a escassez do tempo fez-me perder competências, eu perdi consistência no exercício daquele finesse. E depois, com o advento dos computadores, ainda pior, porque passei a escrever no teclado e treinar cada vez menos. E isso acontece com a fala nas fendas labiopalatinas. Portanto, o tempo e a acomodação podem trazer um decréscimo de comunicação
desses pacientes. Então, o fissurado, com o tempo, começa a relaxar. E ao relaxar, começa a perder consistência. Por isso é que é tão importante manter uma situação de controle de qualidade. E o controle de qualidade, quem pode exercer são os fonoaudiólogos, terapeutas da fala. É preciso que, de tempos em tempos, mesmo tendo concluído todo o processo de reabilitação, mesmo já tendo a sua carta de condução, é preciso voltar à escola da fala de vez em quando. Por quê? Porque é o terapeuta da fala, é a fonoaudióloga que vão fazer o reaperto das peças, a revisão do carro, a fiscalização do controle de qualidade. Ah, mas deixa estar aqui, eu agora já sei como é que é. Eu, quando perceber que estou a deixar sair mais o ar, eu controlo. Não, em nenhuma linha de produção, fissurado, meu herói, nenhuma linha de produção tem controle de qualidade por quem fabrica. O controle de qualidade é feito por um terceiro. Porque a tua mulher, o teu marido, o marido da fissurada, a mulher do fissurado, vão se habituar contigo e a mudança é gradual, é lenta, é como o crescer do cabelo. Não se nota, mas vai perdendo propriedades e essa perda de propriedades pode trazer outros problemas. Porque quando lá chegar na frente e aquela perda de propriedades já for perceptível, o caminho de volta aí é muito mais longo. Emagrecer depois de ganhar 1 quilo de cada vez é muito mais difícil do que evitar a entrada de mais 1 quilo. E então, aquilo que eu quero que vocês tenham a noção é que a fala é um desafio permanente. Episódio 7 do nosso Atlas Lipcast, aí um dos pontos. Episódio 7 do Atlas Lipcast, do nosso podcast. Vocês já ouviram o nosso podcast? Mas deviam. Estão lá muitas informações importantes. Muitas informações importantes. Ouçam o nosso podcast. Subscrevam o projeto Atlas Lipcast. Nós estamos aqui para vos apoiar, para vos ajudar e principalmente para contribuir com alguma coisa que nós possamos trazer de conteúdo, de informação e de aprendizado para todos vocês. E eu vou repetir. A fala não é voz, não é simples. Exige treino permanente nas fendas labiopalatinas e não é um dado adquirido. Como nada na nossa vida é um dado adquirido, aliás. Né? A saúde não é um dado adquirido, a própria vida não é um dado adquirido. Nós devemos valorizar tudo todos os dias. Temos que nos manter atentos à beleza de tudo todos os dias. Nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã. Portanto, nunca deixar para depois aquilo que se deve fazer agora. Seja um gesto de carinho, seja o trabalho do dia a dia, seja o reconhecimento do trabalho, seja o que for. É muito importante que todos vocês, pais e fissurados, percebam aquilo que eu disse, que é preciso treinar, é preciso manter esses treinos, é preciso ser consistente. Ok? E com isso tudo, aquilo que eu acho que é importante é nós devemos aprender todos com os nossos heróis, os nossos fissurados. Os nossos fissurados dão-nos lições todos os dias. E uma das maiores lições que eu aprendi a partilhar a vida com os meus heróis fissurados é exatamente de que todos os dias há uma nova conquista a fazer. Eu espero que essa dádiva do vosso tempo tenha sido recompensada por aquilo que a gente entregou a vocês nesse conteúdo. Bem-haja, mães, pais e fissurados. Valeu, pessoal.